Deputados e comunidade escolar debateram na última semana melhorias para o transporte universitário aqui no litoral do estado. Acompanhe. Na última semana, uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná reuniu estudantes, representantes de instituições de ensino e autoridades públicas para discutir os desafios enfrentados por quem depende do transporte universitário. A iniciativa surgiu após relatos recebidos durante uma visita da deputada estadual Ana Júlia do PT ao litoral, revelando que muitos jovens estão em risco de abandonar a faculdade por falta de acesso regular e seguro até as universidades. Então, diante desse cenário, a população do litoral não tem condições de pagar o transporte particular. As vans, por exemplo, que seriam uma opção, tem valores absurdos, né? E manter um veículo próprio com todos os custos envolvidos, como combustível, manutenção, entre outros, não é uma realidade para os nossos estudantes atualmente, né? Por isso que a oferta de transporte público viabilizada pelos municípios e pelo Estado é essencial, porque a falta dele prejudica, para além do desenvolvimento acadêmico desses estudantes, o futuro profissional desses jovens e, consequentemente, o próprio desenvolvimento regional do nosso território. Durante a audiência, alguns alunos relataram as dificuldades enfrentadas dentro do transporte até as universidades. Eles contaram histórias de rotina cansativas, inseguranças e até abandono por parte do poder público. A gente tem até um aluno que, por um período, foi de bicicleta de Paranaguá até Matinhos. E agora ele perdeu a bicicleta, ele foi assaltado, então ele está dependendo de carona ou do transporte da aviação graciosa, né? Então, o nosso objetivo hoje, além de conseguir esses ônibus, é também auxiliar nossos colegas de Guaratuba para que a passagem também seja um pouquinho menor, né? Porque é um custo muito alto, R$20 por dia para o pessoal estar gastando. Então, fica bem complicado. Então, a gente quer o auxílio aí, tanto da aviação graciosa quanto da própria universidade, né? De repente, sei lá, uma parceria, para que as coisas fiquem mais fáceis, para que não haja mais evasão escolar, né? E quanto mais transporte tiver, mais alunos vão ter. E quanto mais formação, mais desenvolvimento para as nossas cidades, né? Principalmente as nossas cidades que Paranaguá, Pontal, enfim, são cidades pequenas que precisam, né, de desenvolvimento. Então, quanto mais a gente ajudar nesse quesito, menos evasão escolar terá, para que possa ter mais profissionais qualificados para desenvolver a cidade. Os estudantes de Guaratuba dependem 100% da aviação graciosa. E a aviação graciosa, ela não atende a nossa demanda, primeiro, de segurança, porque a estrutura dos ônibus, nossos amigos estudantes sabem, não tem nem cinto de segurança. Quando passa naqueles quebra-mola de Pontal, meu Deus do céu, tem que segurar onde dá. Os horários também eles não são viáveis. Por exemplo, eu para voltar para Guaratuba, as minhas aulas acabavam 10h30. Eu precisava ficar até às 11h10 na rodoviária, chegar 1h30 da manhã no ferryboat, rezar para Deus para que o ferryboat estivesse lá, ou se não, se ele estivesse do outro lado, seria mais 40 minutos até eu chegar na minha casa. Nessa sessão, os representantes das universidades públicas do litoral do Paraná também reconheceram esse problema que vem afetando os estudantes. Hoje, a Unespar ela tem alunos de todas as regiões, mas a gente percebe que as regiões com maior problema são as regiões que a gente tem menos representatividade, né? Então, hoje, Guaratuba é um problema sério, Guaraqueçaba, para nós, é um problema sério, né? E é o que já foi comentado aqui, é uma desmotivação, então você tem uma evasão muito grande, né? Tem as desistências dos nossos alunos e infelizmente isso, né? Eu como gestor, eu sinto que a gente está falhando, né? Porque são os nossos alunos, aqueles que mais precisam, aqueles que não têm condições, que estão passando por essa maior dificuldade. Nós trabalhamos com educação, como o Luiz trouxe aqui, né? Nós estamos trabalhando com educação, capacitando os nossos alunos, propiciando que eles permaneçam no seu território, onde eles nasceram, cresceram e possam ser produtivos, né? E aí, para isso, a gente precisa que eles tenham um acesso de qualidade, com segurança, né? Também trazendo uma outra realidade do campus, os alunos que não conseguem, então, o transporte, eles precisam ficar lá na rodovia aguardando o transporte da Graciosa. E muitas vezes são assaltados, né? E sofrem com
com essa limitação do transporte. O tema transporte universitário no litoral foi proposto pela deputada Ana Júlia do PT, que reforça esse apelo dos estudantes por melhores condições de transporte até as universidades. E de fato a gente percebe que por que essas questões não eram debatidas antes? Porque antes atingia 1, 2, 3 estudantes, mas era uma minoria dos que estavam nas universidades. Né? Era uma minoria porque as universidades sempre foram pensadas para as elites. E agora que a gente conseguiu se apropriar dela, e agora que a gente conseguiu colocar que, no mínimo, 50% dos estudantes que ingressarem na universidade vão ser de escola pública, agora essas questões começaram a se tornar um problema de verdade e incomodar o poder público. Porque agora nós, graças a Deus e graças a políticas públicas e às nossas pressões, nós somos maioria nas nossas universidades. Nas universidades públicas que finalmente estão servindo aos filhos dos trabalhadores que, de fato, geram as riquezas desse país. Então, é por isso que não tem solução para esse problema até agora. Porque nós não éramos maioria na universidade. Porque nós éramos 1 ou 2, 3 no máximo. E daí 1 ou 2, 3 no máximo não fazem barulho. Agora nós somos 50% ou mais da universidade. É por isso que agora esse problema está ficando insustentável. E que só a solução emergencial, só o ônibus emergencial, só o voucher, só a ajuda de custo não resolvem mais o problema. Porque nós temos muitos estudantes oriundos das camadas mais vulneráveis dessa sociedade na universidade e precisam estar lá justamente para mudar a nossa realidade e justamente para não estarem mais nesse papel e não estarem mais sendo colocados nessa condição. Uma audiência pública necessária, que com certeza vai pensar soluções para esse problema grave aqui no litoral do estado.